Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, 9 de novembro de 2012. Nós estamos no horário de verão e na estação mais colorida do ano, que é a primavera. Esse é o nosso 74º programa, como sempre com o objetivo de oferecer a você, querido ouvinte de Concha, 120 minutos especiais, com muita notícia, informação, diversão e reflexão que te ajudem a renovar a tua mente. A nossa mesa de som é comandada pelo Fabinho, que também é quem atende o seu telefonema no 3845-7111. Em todos os nossos programas, eu sempre insisto que os ouvintes liguem para fazer perguntas, para dar sua sugestão, para dar sua opinião, para participar, porque esse programa é feito para você, por você e com você. Mas nesse vai ser um pouquinho diferente. Semana passada, por ser feriado, a gente não teve o nosso programa habitual de todas as sextas-feiras. E hoje também não. A gente não vai ter não da maneira como vocês estão acostumados. A minha filha, que é mãe do meu netinho, viajou por uma semana e eu estou tendo o prazer de ficar com ele nesse período. Sendo assim, não ia dar certo eu fazer o programa ao vivo com um bebê de 5 meses no estúdio junto comigo, né? Então, o programa de hoje foi gravado anteriormente num formato um pouquinho diferente. Então, eu quero que vocês ouçam com atenção a história de uma amiga minha. É uma história verdadeira, muito melhor do que qualquer novela, que é uma ficção, né? Então, vale a pena não perder nenhum trechinho. Então, preste atenção. Fiquem aí ligadinho durante esse tempo todo que dura o nosso programa até às 13 horas, que vai ser muito interessante, muito emocionante, tá bom? Eu volto no final. Bom, pessoal, eu estou aqui hoje recebendo com muita alegria uma amiga minha de academia, onde eu faço academia. A gente faz ginástica no mesmo lugar e já fazia algum tempo que a gente frequentando esse mesmo lugar, de vez em quando se encontrava. E um dia a gente começou a conversar e eu vi o sotaque mineiro dela, né? E aí a gente começou a falar, ela chama Cláudia. E com o tempo a gente foi, de vez em quando, tendo mais conversas, e um dia ela começou a contar a história dela. E eu sou maluca por história das pessoas, a história de verdade, né? Mais legal do que ler num livro. E eu desde aquele dia eu pensei, eu vou gravar uma conversa para poder trazer aqui na rádio para vocês. Então, hoje eu estou aqui na minha casa em São Paulo, ela está aqui comigo, me deu prazer de vir aqui, e ela vai contar a história, nós vamos gravar, e depois eu vou levar para passar aí durante o programa, para vocês poderem ouvir uma história de verdade, não é uma novela. Todo mundo aí assiste tanta novela, tanta história fictícia, hoje vocês vão escutar uma de verdade. Então, vou passar aqui o microfone, a Cláudia vai começar a contar a história dela. Oi, tudo bem com todos? Cris, é um prazer estar aqui com você. Obrigado por essa oportunidade. E, assim, realmente eu creio que as nossas vidas são todas com um fim, com um propósito, resposta das nossas escolhas e das adversidades que a gente vive, da cultura, da educação, da criação, da cidade onde nasceu e tudo mais. Então, tudo isso engloba, né, a nossa vida e nos forma uma pessoa. Então, eu fui uma pessoa formada dentro de uma família grande, e família grande, por um lado é bom, por outro lado tem algumas complicações, porque eu era a caçula das mulheres. Quantos irmãos vocês são? 9. 9? E eu a caçula de 7 mulheres. Foram 7 mulheres e 2 homens. Isso lá em Minas Gerais? Não, isso em Carolina, no Maranhão. Nasci no Maranhão. Ah, você é do Maranhão? É, do Maranhão. E fui para Goiânia. Ah, Goiânia. Goiânia com 5 anos de idade. Então, praticamente, a minha vida, até eu me casar, foi em Goiânia. Então, minha família é grande, e assim, eu, a caçula das mulheres, eu tinha que me virar em algumas questões, porque minha mãe, às vezes, se envolvia com as filhas mais velhas, com outros problemas, e problemas também financeiros, problemas da casa mesmo. Com 9 filhos, então eu fui uma criança assim, muito esperta, muito independente, muito... Tinha que se virar, né? Tinha que me virar, tinha que dar meu jeitinho. Então, assim, eu buscava coisas próprias minhas, porque eu achava assim que a vida da pessoa não é só você
ser largada no mundo, pronto, se vira. E eu, na minha cabeça, eu achava assim que tudo ia ter um propósito, que tudo ia ter um fim, que tudo era por alguma coisa, por um objetivo. Então, eu não fazia nada porque as pessoas faziam. Aliás, eu que liderava, as pessoas faziam porque eu fazia. Eu que conduzia as pessoas a fazer alguma coisa. Porque eu sempre fui de tomar frente. Nunca fui assim de, olha, isso aqui é legal, vamos fazer. Eu, às vezes, até na empolgação, falava que ia, mas depois eu ficava observando. E não era tudo que eu ia fazer. Então, assim, eu fui uma pessoa criada com princípios. Minha mãe conseguiu ter as 7 filhas virgens. Casaram virgens, as 7. Uma coisa, então, 7 Marias. Totalmente fora do que hoje acontece. Totalmente. Me casei com 23 anos. E até um pedaço legal de falar isso, porque os jovens hoje nem imaginam que isso é possível. E não preservam isso, né? O que ela falava para vocês? Como que ela ensinava para passar essa ideia? Bom, minha mãe, ela era cheia de princípios morais. Né? Então, ela veio de uma família muito religiosa, então ela tinha princípios religiosos e morais que ela passava para a sua. Imagina, 7 mulheres. Então, eu creio que ela... Né, o grande medo dela era de que essas filhas se perdessem em alguma questão. Então, ela, assim, a vida inteira foi criar filho. Tanto que, quando eu me casei, que tive minha filha, ela quis minha filha para criar. Eu falei, não, pega uma para a senhora. Ela, com 60 anos, pegou uma criança para criar, mesmo? De 3 meses de nascida. Então, assim, a vida dela foi educar e criar filho. Então, minha mãe era uma pessoa moralista, de princípios, e passou isso para a gente, até de uma forma que alguns traumas a gente até tinha, questão sexual com o marido, por causa de coisas que era incutido em nós. Mas eu tinha mesmo esse propósito comigo, de não decepcionar minha mãe, e de também me valorizar, porque eu achava isso um valor legal. Porque, afinal de contas, o corpo era meu. Isso. E eu podia dar ele para quem eu quisesse. Claro. Né? Não para qualquer pessoa, ou porque todo mundo estava fazendo, vamos fazer também. Então, assim, eu fui uma jovem que, apesar das minhas limitações, porque minha mãe me limitava muito, isso não pode, isso não, porque eu vejo assim também que Deus usou a vida dela, porque senão eu ia ser uma pessoa... Da pá virada. Porque solta, porque meu irmão, ele olha para mim, ele é artista. Ele é ator mesmo, fez teatro, tudo, atuou no Rio com alguns artistas lá, e ele olha para mim e fala, Cláudia, você é uma atriz nata. Você fala interpretando, você sabe interpretar, como você conta uma história, interpretando aquela história. Então, assim, eu, na época da minha adolescência, eu tive com peça de teatro na mão, minha mãe não deixou. Eu tive também com um rapaz músico que ele selecionou músicas da Maria Bethânia, que eu gostava muito dos baianos, lá os novos baianos. Eu cantava muito a música dela, porque eu tenho uma voz grave, minha voz assemelhava muito com o grave dela. E ele encantou com aquilo e selecionou algumas músicas para eu fazer um show ao vivo, numa boate. Imagina, minha mãe nunca, jamais. Mas eu desafiava, entendeu? Eu ia, eu tentava e minha mãe me barrava, mas eu nunca me fiquei frustrada com essas coisas. Então, fui fazer educação física, me formei em educação física, e lá eu me soltava, e foi assim a minha vida. E aí, eu trabalhava no banco. E nesse banco, eu trabalhava num setor fechado, e eu, na época, fazia também educação física, e eu machuquei minha mão lá jogando vôlei, tive que engessar a mão. E passei no médico, peguei o atestado, engessei a mão, peguei o atestado e fui ao banco, ainda com o uniforme e com o braço engessado, só para entregar meu atestado. E lá eles me apresentaram uma pessoa. Isso aqui é um funcionário novo que está trabalhando. Só que há um tempo atrás, eu tinha um amigo do banco que eu gostava demais dele. E um dia eu encontrei com ele, depois que a gente havia se separado, ele tinha sido transferido para um outro departamento, e nós ficamos um tempo sem se ver. Quando nós nos vemos, eu, nossa, que legal, que saudade. Ele me mostrou algumas fotos da cidade dele, que eu não conhecia. E tinha a foto de um rapaz. E eu, nossa, que rapaz bonito. Naquela época chamava ainda Homem de Pão. Pão, há 35 anos atrás, né? E eu, nossa, que pão. Ele moreno, do olho azulzinho. Cara, muito bonito. Eu falei, que é esse
tempão, ele falou, é meu irmão. Eu falei, seu irmão? Você tem um irmão bonito assim, não sei o quê. E falei, eu vou ficar com essa foto para mim. Coisa de menina, adolescente. Aí ele não viu a foto ainda. Eu falei, não, manda ele pegar a foto comigo. Fui ousada como nunca tinha sido, porque eu nunca fui... Meu primeiro namorado eu tinha 16 anos. Então, nunca fui assim, ligada a namoro, essas coisas. E eu olhei para a foto e tive um pensamento firme naquela hora. Falei, ainda vou namorar com esse cara. É mesmo? Mesmo. Só na foto? Olha só na foto. Joguei a foto dentro da bolsa. Pronto, esqueci. Nunca mais vi a foto. Uma hora eu tirei ela da bolsa, pus em outro lugar, na gaveta, e pronto. Nesse período, o rapaz ficou querendo me conhecer. A menina que ficou com a foto dele. Claro. Ele morava no interior, foi para a cidade para me conhecer. Não deu certo. Tentou algumas vezes, não dava certo. Quando chegava lá, eu já tinha saído do lugar onde ele ia, ou então eu não tinha ido. E no final das contas, ele falou, quer saber de uma coisa? Não quero conhecer essa menina, mas não. Chegaram a se conhecer. Não chegamos a nos conhecer. Aí, nesse dia, no banco, eu fui lá me apresentar a esse rapaz, eu cumprimentei e entrei 15 dias de licença. Quando eu voltei, ele chegou em mim, esse rapaz, falou assim, você conhece o fulano de tal? Nossa, conheço demais, sou amiga demais dele. Ele falou, eu sou o irmão dele. Mentira. Isso uns 3 anos depois. Meu Deus, mesmo. Que coisa louca. Eu falei, o quê? Você reconheceu que Não, porque na foto ele estava cabeludo, estava sem camisa, e bem moreno, que ele estava bem queimado do sol. E lá ele estava com o cabelo curtinho, claro, para começar o trabalho, né? O olho bem azul e branco, porque ele não estava bronzeado. E eu olhei aquele olhão azul, aquele homem branco, nem reconheci. Mas quando ele falou do irmão, eu olhei para ele e falei, então eu estou com a foto sua. Ele sabia que era eu, mas aí ele deu um desentendido. Que foto? Eu falei, a foto que seu irmão me mostrou, e eu fiquei com a foto, mas depois eu te trago ela. Ele falou, não, pode ficar com ela. E a gente ficou muito amigo. Ele tinha uma namorada firme, e eu namorava um rapaz que era até nicaragüense, e estava passando um tempo em Goiânia, e nós estávamos namorando, mas era coisa boba. E logo eu terminei com ele, e ele continuou o namoro com essa pessoa que era lá da cidade dele. Só que a gente se tornou bastante amigo. Bastante amigo. Então, tinha um horário do lanche no banco, que eles mesmos forneciam o lanche para a gente, então a gente sempre lanchava junto. E conversando, eu falava das minhas coisas, ele falava das coisas dele, falava da namorada dele. Isso foi um período. Passou um tempo, uma colega minha chegou, olha os desafios. Falou assim, você já viu tanto que o Beni, ele chama Beni Lênis, olha que nome lindo. Beni Lênis. Isso, eu chamo ele de Beni. Aí ela falou, você já reparou como o Beni é bonito? Eu vou namorar com ele. Na hora que ela falou isso, me despertou. Aí eu pensei, o quê? Não, eu que vou namorar. E assim nós já estávamos criando um ambiente. Naquela época flertava, os namoros começavam com flertes, né? Era muito legal, né? E a gente começou no banco a flertar. Aí ficava parado, um olhando para o outro. Aí um colega, às vezes, passava a mão na frente, falava, isso aqui não é lugar, acorda. Mas aí fomos ficando amigos, aí veio o feriado de 21 de abril. Aí nesse feriado, a colega minha virou e falou assim, Beni, o que você vai fazer amanhã? Que era o feriado, o dia do feriado. Nada. Por que você não chama a Cláudia para sair? Vocês ficam aí se olhando, não sei o quê. Aproveita a oportunidade de chamar ela. Estava com a namorada ainda. Com a namorada ainda no interior, né? Aí ele falou para ela assim, não, ela não é garota para o meu bico, não. Ela faz faculdade, ela mora porque a gente morava num bairro um pouco bom lá em Goiânia, ela mora no setor tal, ela é da família tal, e começou a colocar algumas coisas. Não, ela não liga para essas coisas, não sei o quê. Aí ele chegou em mim, o que você vai fazer amanhã? Nem nada, topa sair comigo? Eu sei que no outro dia a gente se encontrou, começamos a namorar. Aí namoramos, foi dia 21 de abril, começamos a namorar.
No dia 11 de abril, 3 anos, quando ia completar, 10 dias antes de completar 3 anos, a gente se casou. Ah, é o seu marido? É o meu marido! É o meu maridão. Só que ele, assim, era uma pessoa complicada, complexada, de uma família totalmente estruturada. Uma família onde o pai batia na mãe, onde também de 9 filhos. E ele também, assim, totalmente largado no mundo. Mas foi uma pessoa que, querendo ou não querendo, tinha alguns princípios dele próprio, porque nunca fumou, nunca bebeu, sabe? Tinha os rolos dele, mas ele tinha um problema muito sério, porque ele era uma pessoa que chamava atenção, então ele não conseguia se dominar sexualmente. Então ele se envolvia muito. E aí nós casamos, casei virgem, fomos morar no interior. Aí, no interior de Goiás. No interior de Goiás, em Cristalina, perto de Brasília. Aí lá eu tive minha primeira filha. Ficamos um tempo morando lá, depois fomos transferidos para outro interior, foi onde eu tive o outro filho meu. Fiquei com um casal de filhos. Só que nesse período, ele aprontava muito. Ele aprontava. E aí, nós tivemos problemas sérios de perseguição no banco. Um gerente jurou de pegar a gente, um cara maldoso mesmo. Ele trabalhava com revólver na gaveta, ameaçador. E ele, assim, quando ele não ia com a cara da pessoa, ele ameaçou pegar a gente, mandou carta para a diretoria para demitir nós dois, mas o diretor conhecia a gente. Então, assim, deu um escape para nós e nos levou para Goiânia, de volta. Quando nós retornamos em Goiânia, minha vida estava assim de ponta cabeça, né? Problema financeiro seríssimo, porque a gente teve muita despesa de mudança, de tudo. Tivemos que acertar coisas. Naquela época, você comprava coisas que levava 12 meses para pagar. Então, com salário fixo, você tinha algumas coisas boas que você ia pagando. Então, tive que acertar tudo de uma vez. Então, a mudança trouxe alguns transtornos dessa maneira. Mas minha vida estava meio complicada. E eu era uma pessoa assim, de fé, uma pessoa que cria em Deus, uma pessoa que buscava Deus, uma pessoa que queria ouvir Deus. E eu olhava para a minha vida e falava, será que Deus está me vendo? Será que Ele está se importando com o que eu estou passando? E eu tinha alguns questionamentos. E eu falava isso com Deus. Eu perguntava, Deus, olha para a minha vida. Olha não sei o quê. Onde você está? Onde você está? E fui muito religiosa também, que minha mãe passou essa bagagem para nós. Só que dentro dessa religião, eu não encontrei o que eu estava buscando e abandonei. Quando eu abandonei, eu comecei a ter experiências sobrenaturais. Comecei a ouvir vozes. Comecei a ver pessoas dentro de casa. E começou, sabe, uma perturbação espiritual tão grande, porque eu não entendia o que era aquilo, nem de onde vinha aquilo. Porque tudo era novo para mim. E eu comecei a ficar meio assustada com aquelas coisas. E meu casamento começou a virar de ponta cabeça, e os adultérios vieram à tona, e meu marido adulterando, e eu comecei a ter problemas sérios de enfermidade. Eu tive uma obstrução intestinal seríssima, e tive que fazer uma cirurgia de barriga aberta, uma cirurgia exploradora, porque nem o médico sabia o que ia encontrar. E dali eu fui fazendo uma cirurgia atrás da outra, né? Minha barriga foi aberta 9 vezes. Meu Deus. E assim, eu via que Deus tinha algo comigo, porque minha vida era um milagre. Era um milagre. Você sobrevivia a tudo Sobreviver a tudo isso. E o fato de eu conseguir perdoar meu marido. Você conseguia perdoar? Eu falava, olha, antes de eu casar, eu falava assim, se tem uma coisa que eu não perdoo é adultério. É você falar e ser provado no que você fala. Pronto. Aí, um dia que houve mesmo uma cena forte, que eu descobri mesmo um caso que ele estava negando já tinha um tempo, e eu tinha certeza, e todo mundo do banco sabia, e aquela coisa, junta vergonha, junta muita coisa, e ele não confirmava. E aí, um dia, eu pus a mão na cabeça dele, ele dormindo, e eu falei, Deus, me dê a chance de mostrar para ele que eu sei. Aí, minha filha, naquela semana Deus mostrou. E aí não tinha como ele fugir.
porque ele já estava colocando as pessoas contra mim. Minha família já tinha ido lá em casa. Ele pôs minha mãe para correr de casa com meu pai, meu irmão, quando foram. Então, assim, eram as pessoas contra ele, porque ele não dava motivo. Nós dois trabalhávamos juntos no banco, íamos juntos, voltávamos juntos. Como que ia fazer, né? Que horário que ele fazia essas coisas? No horário de trabalho. E aí não tinha como provar o que ele estava. Ninguém conseguia provar e nem eu conseguia mostrar para ele que eu realmente sabia. Então ele achava assim, que eu só ia pelo que os outros estavam falando. Mas esse dia Deus me mostrou literalmente a pessoa e trouxe toda a questão, e aí eu chamei ele. E nisso ele já tinha perdido o emprego do banco em consequência desse adultério. É mesmo? Ele trabalhou 11 anos no banco, foi demitido sem direito a nada por causa desse adultério. E o que ele te falou? Essa menina também era do banco, era sensorista do banco, era uma garota, jovenzinha. Jovenzinha, na época que ele envolveu com ela, acho que ela tinha 17 anos, 18 anos. Eu estava com 30. E quando ele foi demitido, o que ele falou para você? Aí, quando ele foi demitido, o banco, que o banco fez? A garota era rolo de um dos diretores. E ela já tinha dado fora no diretor e estava com o meu esposo. Então, toda essa parte, quando ele foi demitido, o caso dele praticamente já tinha acabado com ela também. Entendeu? Então, a consequência foi outra. O problema foi outro. Eles colocaram inspetoria no banco e fizeram todo um levantamento e conseguiram incriminar ele em algo que não tinha nada a ver com a menina. Claro, não foi algo explícito. Porque estava incomodando o diretor, né? Claro, não foi algo explícito. Foi algo que pegaram uma falta dele no serviço dele, forjaram, e ele foi demitido em função disso. Que na época o inspetor até falou que o máximo que daria era uma advertência. Não, mas eles demitiram sem justa causa, perdeu tudo. Tá. Então, você foi afetado. Tá, claro. E aí eu estava com um homem adúltero, desempregado, dentro da minha casa. E com espírito de ciúmes. Porque o homem que adultera, ele entra um espírito de ciúmes nele. Por quê? Porque ele olha para você, tem culpa no cartão. E ele acha que você também vai fazer. Porque aquilo é fácil para ele fazer. Então ele olhava para mim e falava assim, como? Ela tem família. A família toda apoia ela. Está no emprego, tem faculdade. O que ela está fazendo comigo? Que eu não tenho nada para oferecer. E aí, quando eu confrontei ele, ele só falou assim, me dê uma semana, porque eu não vou voltar para casa da minha mãe. E eu estou sem nada. Eu tenho que dar um jeito na minha vida. E ficou dormindo na sala. E eu segui minha vida. Ia trabalhar todos os dias, voltava para o almoço, voltava de novo, depois voltava à noite. E ele lá, dentro de casa. Aí, nesse período, porque isso aconteceu dia 1º de maio, dia 7 de maio é o meu aniversário. No dia do meu aniversário, ele me entregou um bilhete. Falou, eu queria te cumprimentar de outra maneira, mas como não é possível, toma esse bilhete. E eu já estava fria, me preparando para a separação, e joguei aquele bilhete dentro da bolsa, porque o que eu não conseguia perdoar não era o fato em si do adultério, mas era o fato da mentira, do engano, sabe, das oportunidades que eu dei para ele falar, sabe, como uma amizade mesmo. Eu achava assim que ele estava me desconsiderando totalmente. E eu peguei aquele bilhete, fui trabalhar e li o bilhete. Aí ele falava que me amava, e e eu falava, baboseira, joguei na bolsa. Quando eu voltei para o almoço, ele me chamou para conversar. Eu falei, olha, eu não vou conversar com você, porque nós não vamos chegar a nenhum acordo. Você vai querer ficar falando, negando, porque a vida inteira você negou. Eu não estou afim de ouvir isso. Eu tenho as minhas certezas e não vai dar em nada, então é melhor a gente nem partir para essa conversa. Ele falou, não, eu quero conversar com você, eu quero falar. Aí fomos, sentamos, e ele começou a falar. Aí contou tudo o que tinha acontecido, como acontecia, como que era a vida dele, da família dele, porque é uma família que todas as mulheres adulteraram, todas as mulheres tiveram na prostituição, as irmãs deles. Todas fizeram aborto,
Então, assim, uma família muito, 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 muito desregulada. Ele tinha que vingar todas as mulheres. Então ele tinha esse... Em cima das mulheres. Ou era uma vingança, ou era o mesmo espírito que estava nas meninas, estava nele também, porque era algo assim. Ele falava assim, eu não entendo, porque quando eu estava com a pessoa, eu ficava desesperado. Como que eu estou fazendo isso com a Cláudia? Eu queria estar com você. Mas quando eu estava com você, eu queria estar lá fora fazendo isso com outras pessoas. Espírito de confusão. Confusão. E aí ele falou, olha, não, isso é que é a minha vida, mas eu quero uma chance. Eu quero que você me dê essa oportunidade para eu mostrar para você que eu posso ser uma outra pessoa. Eu olhei bem para ele, ele tirou a aliança do dedo, pôs na minha mão e falou, nosso casamento está nas tuas mãos. Responsabilidade. Falou, o que você decidir, eu vou acatar. Se você quiser mesmo se separar, eu vou sair hoje ainda de casa. Se não, eu vou procurar ser o melhor marido para você. Eu olhei para ele, Cris. Você acreditou? Deus, olha, essas coisas só pode ser Deus. Porque a gente, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, com os nossos sentimentos, com o espírito de vingança, jamais eu falava, agora é a chance de eu tripudiar em cima dele, né? Vou deitar e rolar em cima dele. Simplesmente Deus derramou algo no meu coração, que eu olhei para ele e Deus me mostrou a bondade dele. Você conseguiu enxergar? A bondade dele como marido, a bondade dele como pai. Deus me mostrou todas as coisas boas que ele fazia comigo. Porque ele era um marido. Porque o que estraga casamento, vou te falar uma coisa, não são as grandes coisas, são as pequenas. E ele era bom nas pequenas. Então, fala um pouquinho dessa das pequenas. Das pequenas, por exemplo, de acordar e dar um bom dia, e dar um beijo na boca e falar eu te amo. Ah, sim, é verdade. Toda, isso é muito importante. Né? Esse é o alimento diário. É um alimento. Toda manhã ele me beijava na boca e falava que me amava. E quando saía, se saía sem mim, era outro beijo, tchau, boa noite, bom dia, boa tarde. A gente se cumprimentava. Ele via algo na rua que parecia comigo, se ele tinha condição, ele já comprava e trazia. Senão ele me levava para ver. Ele me mandava flores todo mês, quando ele recebia, quando ele estava empregado ainda. Me mandava flores, me mandava chocolate. São pequenos gestos que alimentam, né? Isso. E assim, ele me supervalorizava. Tudo que eu fazia para ele era supervalorizado. Então, assim, ele gostava de me exibir para as pessoas. Ele me achava o máximo. Ele me admirava em tudo. As bobeiras que eu fazia, ele morria de rir. Sabe aquela pessoa que admirava. E que ele não entendia por que existia esse outro lado. Que hoje eu sei que é um lado mesmo da carne, que vem de tradição, de família, de problema familiar, né? Que acarretou tudo isso nele. Que ele não tinha valores. Ele não tinha escala de valores. E ele, vamos dizer, se virou do jeito que ele pôde se virar. E quando ele começou a conhecer coisas diferentes comigo, porque ele fala, hoje ele fala, Cláudia, você me ensinou a falar, porque eu não sabia falar. Você me ensinou a comer, eu não sabia comer, eu não sabia mastigar, você me ensinou a mastigar. Você me ensina a falar, você me ensinou educação. Tudo que eu sei hoje, foi você que me ensinou. Então, há esse reconhecimento. Então, na época, havia esse lado bom dele. E como pai, olha, eu admirava, eu babava de ver ele com os filhos. Ele acordava toda noite, ele levantava para olhar os filhos se estavam cobertos ou não. Dava banho, fazia mamadeira, levava para passear, brincava, rolava com esses meninos, jogava futebol com meu filho, saiu com a minha filha para comprar as coisas que ela gostava. Então, ele era um pai muito presente, dedicado. E Deus me mostrou isso naquele momento. Porque, na hora, o que é legal... Toda a lógica humana, né? Toda a lógica. Mas o que é legal, que eu falo sempre, que minha filha passou por um problema, e eu falei para ela, não tome decisão na hora da raiva. Porque na hora da raiva é impulso. Você age por impulso, e o que está na frente você fala, o que está na frente você joga na pessoa,
E ali vira uma guerra. Claro. Mas quando a poeira baixa, você consegue ver além da poeira. No momento, você só vê a poeira. Né? Mas quando acalma, aí você consegue enxergar um pouco mais além. Então, eu creio que foi isso que Deus fez comigo. Esperou baixar um pouco esse período que ele ficou lá, e Deus foi trabalhando em mim, foi trabalhando aí, porque, apesar de tudo, eu tinha um princípio comigo de que casamento era eterno. Era indissolúvel. Né? Era indissolúvel. Eu não queria casar. Se eu casei virgem, eu queria ser de um homem só. Então, nunca pensava, ele não presta, vou terminar, pegar outro, que eram os conselhos que eu recebia. Você é jovem, bonita, você não tem motivo para estar com ele. Natural. Né? Larga ele, que você tem oportunidades. Mas eu não queria. Eu falava, afinal de contas, eu me guardei para ele, ele é o pai dos meus filhos. Se eu tenho esses problemas com ele, se eu arrumar outro, eu vou ter outros problemas com outro. Então, melhor ter com quem é pai dos meus filhos do que com outro. Então, isso tudo, eu creio que pesou, veio em questão. E eu resolvi dar a oportunidade. Só que aí entrou o espírito dos ciúmes nele. E ele olhava para mim e me via pronta para ir trabalhar. E às vezes, quando eu me arrumava um pouco melhor, ele falava, por que você passou esse batom? Por que você pôs essa roupa? Por que você pôs essa sandália? Vai se exibir para quem? E aí começou, sabe? Começou uma perseguição terrível. Se eu chegava do banco 10 minutos que fosse, eu ia de condução, eu usava ônibus para trabalhar. Então, se eu chegava 10 minutos atrasado, onde você estava? Sabe? Me agrediu algumas vezes. E aí, tinha culpa no cartório? Tinha culpa. Também, né? E eu falava, aí eu fiquei louca. Falei, Deus, e aí? O que eu faço? Fazer o quê? E eu tinha um costume de ficar sentada na calçada. Em Goiânia, no interior, geralmente as casas têm um alpendre, né, uma varanda, e eu gostava de sentar, e ali eu pegava o cigarro, ficava fumando e falando com Deus. Deus, porque era uma pessoa religiosa dedicada, já tinha mudado de religião, era super dedicada nessa outra religião que eu estava, e eu não entendia por que Deus não me respondia. E eu falava, Deus, olha para a minha vida, olha o meu casamento, o que eu faço agora? O que eu faço? Bom, né, eu sempre falo que religião é do homem, né, e o homem luta pela sua religião. É tanto que eles falam, religião não se discute, nem política e nem futebol, porque cada um tem um e, vamos dizer, e luta por aquilo. Então, eu não gosto de religião, né, não gosto de religião, eu creio, eu leio Bíblia, gosto da Bíblia. Deus trouxe revelação para mim em algumas questões, e principalmente na que Jesus morreu, não foi para trazer uma nova religião. Porque em momento algum você vê Jesus trazendo uma nova religião, falando para os fariseus, os religiosos daquela época, olha, a tua religião não presta, eu vim trazer uma nova religião, então você tem que seguir a mim, porque essa minha religião que é a boa. Ele nunca falou isso. Ele veio trazer uma vida nova. E essa vida nova muda os nossos valores, muda os nossos pensamentos, muda tudo. Então, eu não entendia essas questões. Por que Jesus morreu na cruz? Eu precisava de entender o que é isso. Como que meu pecado foi parar lá nele? Eu era incrédula a esse respeito. Apesar de ser religiosa, eu era incrédula. Por quê? Porque ninguém me convencia, ninguém me falava. Ninguém te explicava, né? Ninguém conseguia me dar explicação. E até esse momento, por onde que você já tinha passado? Assim? Eu fui católica, né? Minha mãe teve uma irmã freira e um irmão padre. Então, não era aquele catolicismo. Eu nasci, sou católica porque minha mãe me batizou quando eu nasci. Não, eu era de praticar, de participar de encontro de jovens, participei de encontro de casais. Mas eu queria um Deus que falasse comigo, que me respondesse, porque eu tenho minhas questões. Então, se eu estou servindo um Deus, mas que só eu falo com ele não me responde, então é em vão. É a mesma coisa de eu falar com a parede. Isso. Então, um dia que eu falei, Deus, espera aí, o senhor não me responde, então o senhor não está nesse lugar. Foi quando eu abandonei. E foi para onde? E quando eu comecei a ter aquelas experiências sobrenaturais, foi quando eu saí do catolicismo. E foi para onde? E fui para o espiritismo, porque eles falaram, olha, você é médium. Por causa das experiências que eu estava tendo. Tem que desenvolver. Por causa das visões. Você desenvolve, então você fica doida. Isso. Aí eu falei, não. E aí?
Fiquei apavorada, porque eu nunca tinha participado de nada disso, não conhecia, não entendia nada disso. Olhei para o meu esposo e falei, ó, eu só vou se você for comigo, porque eu não vou sozinha. E aí vocês foram? Aí ele falou, não quero te ver louca. Ficamos 6 anos. Como eu te disse, que eu não sou Maria vai com as outras, e não me deixo convencer, eu fui estudar, porque eu estudo. Fui estudar. Li o Evangelho segundo Allan Kardec, li o Nosso Lar, li alguns outros livros e fui entrando a fundo na doutrina. Mas eu entrava em choque com o que eu tinha aprendido também na doutrina católica. E eu falava, peraí, mas Deus não precisa disso. Peraí, mas Deus é que se manifesta assim? E eu comecei a ver os paralelos, falei, não. E minha vida virou de ponta cabeça, e o problema sério, curava os outros e não me curava, porque a gente trabalhava só com cura e libertação. Eu falava, e minha vida oprimida, e eu só sofrendo enfermidade. Falei, Deus não está nisso também, não. Foi quando nós resolvemos abandonar. Nessa época, a gente era bastante discreto, eu e meu esposo. Sempre gostamos assim, de pequenos começos. A gente nunca começou com nada muito grande. Então, a gente estava com um grupo pequeno em casa, eu, meu esposo e 3 sobrinhos meus. E a gente tinha abandonado o grupão que a gente estava, porque tinha algumas questões deles que a gente não concordava, mesmo o comportamento deles, moral, que ia muito em choque no espiritismo, que ia em choque com a falsa moral, vamos dizer, que eu tinha, mas que eu seguia, e que a gente acabou abandonando. Então, a gente começou um trabalho em casa, só nós, e buscando algo em Deus. Porque, eu vou te contar uma coisa, Cris, é sempre uma busca de uma resposta. Porque a gente nasce com a indagação no meio da testa. Bem grande. Por que eu vim ao mundo? Por que esse mundo existe? Onde que está Deus? Por que minha vida é assim? Para onde que eu estou indo? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse lugar? Porque nada disso a gente escolheu. Claro. Então, o que eu vim fazer aqui? Eu vou morrer e agora? Tá bom, passei, sofri, lutei, consegui, e eu morro, e para onde que eu vou? Isso. Né? Para onde que eu vou? Para onde que vão todas as coisas que eu, vamos dizer, na minha ignorância, tentei edificar? Para onde que vai? Algum lugar tem que ter. E aí, são as indagações que o povo fala e as respostas que muitos dão, mas que nenhuma me convencia. Nenhuma me convencia. E aí, um dia, uma colega crente, eu achava o povo mais feio do mundo. Nossa! Eram 12, então. Eu falava, Jesus, que povo feio, mal vestido, um povo que triste, ignorante, que não fala com a gente, mal educado, a gente cumprimenta, sabe, respondia assim grosseiramente. Eu falava, não, Deus me livre disso. Não conhecia. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca tinha conversado com crente, nunca crente nenhum tinha orado comigo, nada. E essa colega minha de banco, ela tinha sido carismática há muitos anos, e ela, quando descobriu Jesus, ela ficou fascinada, e ela aceitou Jesus umas 10 vezes. Toda reunião que ela ia, que fazia o apelo, ela corria lá para aceitar Jesus. Só que ela ficou muito ligada em negócio de profecia, do Espírito Santo. Então, quando ela vinha falar comigo, ela, vamos ali, que Deus fale, Deus quer falar. Eu falava, não, eu vim do Espiritismo, não quero me confundir com nada. Mas aí um dia ela perguntou se podia levar uma pessoa na minha casa fazer uma oração. Aí eu parei, olhei, pensei, crente na minha casa. Oh, meu Deus. Falei, tá bom, pode ir. Porque eu sempre também dei oportunidade para as pessoas falarem. Sempre dei. Aí ela foi, com 2 irmãs. A irmã chegou, olhou para a minha casa. Minha casa, na época, era uma casa rústica. Eu tinha os móveis de madeira bem rústicos, aqueles de madeira escura. Então, a decoração era toda rústica. Eu tinha corda, cerâmica, umas carranquinhas, umas corujinhas, umas coisinhas assim. E a irmã olhou para tudo aquilo e falou assim, pode até ser que Deus queira falar contigo, mas na tua casa tem muita coisa que não glorifica a Deus. E eu achei aquilo um pouco exagerado, porque eu, apesar da pouco conhecimento que eu tinha de Deus, eu achava que Deus não se ligava a essa questão. Como até hoje eu acho que tem algumas questões que Deus não se liga muito.
E principalmente que ele sabia que eu era uma ignorante no assunto. Mas Deus foi tão misericordioso que ainda falou comigo. Ela falou, olha, Deus vai te usar muito, você vai ser um vaso de bênção. E assim, aquilo trouxe uma emoção tão grande no meu coração, eu chorei de emoção. Meu filho, na época, chorou, ele tinha 6 anos, chorou também. Aí ela cantou alguns corinhos, abriu a Bíblia lá, falou alguma coisa, não entendi nada, ficou por isso mesmo e foram embora. Passou um tempo, a colega minha de banco começou. Vamos em tal lugar, vamos. E eu, não, comecei a negar todos os convites. Mas aí um dia o convite foi na casa da irmã dela. E a gente era muito ligada, assim, a gente entrou no banco juntas, ela trabalhou um período com o meu pai, e eu achei assim, que eu já estava vamos dizer assim, precisando de responder alguma coisa para ela, porque eu já estava sendo mal educada, grosseira. E aí ela me convidou, falou, vai ser na casa da minha irmã, a irmã dela, de sangue mesmo. Vamos, não sei o que, eu fui. Cheguei lá, primeira reunião de crente que eu participei. E o que seria uma célula? Não, era um grupo de oração. As mulheres iam para orar, e aí ali Deus às vezes liberava uma palavra profética, havia alguma pessoa que aceitava Jesus, era isso. Não era algo assim, vamos dizer, que toda semana acontecia. Acontecia esporadicamente e era para esse fim. E eu fui. E cheguei lá, foi parecido com o que foi lá em casa, só que tinha umas 30 pessoas. E aí elas cantaram algumas músicas, abriram a Bíblia, leu, falaram, não entendi nada. Aí elas falaram, vamos orar. Quando elas falaram, vamos orar, todo mundo ajoelhou. Aí eu me ajoelhei também. Todo mundo levantou as mãos. Eu levantei também. Fecharam os olhos. Eu fechei só um. Fechei um, fiquei com o outro aberto, pensando, e agora? O que vai ser de mim aqui? E aí? Eu me senti assim, perdida no meio daquele povo, né? Porque eu fora d'água. Totalmente, não conhecia nada, não sabia de nada. Só que, como eram muitas pessoas, nós ficamos quase que em forma de U. Então, eu fui uma das primeiras a ser ministrada. Então, ficou uma irmã ministrando de um lado e a outra do outro. E quando a irmã impôs a mão na minha cabeça para orar, eu fui levada para um outro lugar. E aí eu me vi num lugar que era tudo branco, areia branca. O vento batia no meu rosto, eu falava, onde que eu estou? E eu me via lá na sala, de joelho com os braços erguidos, as vozes das irmãs falando, ouvindo as vozes dela, e nesse outro lugar, sozinha, com minhas mãos erguidas, na mesma posição que eu estava na sala. Só que quando uma voz começou a falar comigo, todas as outras se apagaram, não ouvi mais nada. E eu vi a voz de Deus. Literalmente. E ele disse assim para mim, todas as vezes que você se assentava na calçada para falar comigo, eu te ouvia. Aí pronto. Aí eu falava, Deus, mas é o Senhor mesmo que eu te busco. E eu comecei a fazer uma oração. Não sei se eu estava repetindo o que a irmã estava falando. Eu não ouvia nada. Eu sabia que eu estava com Deus naquele momento e que era o que eu mais desejava. Porque eu não te falei, quando nós abandonamos o Espiritismo, foi assim. Porque no Espiritismo você abre os trabalhos para abrir a cabeça quando você vai começar. Depois você abre os trabalhos para fechar a cabeça quando você vai terminar. Então nós abrimos para fechar as cabeças, porque a gente não ia mais mexer com o espiritismo. Foi um dia que eu acordei com muitas dores no meu abdômen e falei para o meu esposo, falei, olha, Beni, que é isso? Né? Cura as pessoas e não me cura, e eu não estou mais afim de buscar isso. Ele falou, é de Deus, porque eu ia te propor a mesma coisa. Falei, então vamos acabar com isso hoje? Vamos. Quando meus sobrinhos chegaram, era o dia da reunião. Aí meu esposo falou para eles, olha, hoje nós vamos abrir os trabalhos para encerrar. Nós não vamos mais mexer com o espiritismo. Aí meu sobrinho ainda perguntou, mas por quê? Aí meu esposo respondeu, porque não tem mais propósito. Que coisa, hein? Tá bom. Quando abriu a reunião e que veio, né, que eles chamam de entidade, que era o que se dizia médico, que fazia as curas, quando ele se manifestou, porque nessa época só eu recebia, o meu esposo falou para ele, olha, hoje nós estamos abrindo os trabalhos para encerrar, porque nós não vamos mais mexer com o espiritismo. Ele perguntou por quê.
Aí meu esposo respondeu a mesma pergunta, da maneira que ele tinha respondido para o meu sobrinho, porque não tem mais propósito. Aí a entidade reconheceu, falou, realmente não tem mais propósito. Aí meu esposo falou, você mesmo está dizendo que não tem mais propósito. E vocês falam que o espiritismo é uma porta sem saída. Eu estou saindo. E estou levando minha esposa e meus filhos. E eu te proíbo de vir perturbar a minha esposa, os meus filhos e a minha casa. Que sabedoria dele, hein? Sabedoria. E como princípio espiritual é algo tão real. Porque a Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar. Então ele ali estava sendo o sacerdote naquele momento. Ele estava determinando algo espiritual. Com autoridade. Com autoridade. E aí ele falou, agora você sai e vem fulano. Aí ele começou a chamar uma por uma das entidades. É mesmo? E para cada uma ele deu essa ordem. Eu te proíbo de vir perturbar a minha casa, minha esposa e os meus filhos. E todos reconheceram que não tinha mais propósito. Aquele foi o dia da minha libertação. Porque eu deitava, todas as noites que eu ia dormir, eu falava, Deus, qual é o caminho? Porque eu ficava com medo, eu falava, Deus, por que o Senhor não se manifesta? Eu devo estar no caminho errado. Eu falava, Deus, qual é o caminho? E eu lembro que eu usava essa expressão, Deus, qual é o caminho? Me mostra qual é o caminho. Eu não quero estar servindo o Senhor no lugar errado, me mostra qual é o caminho. Nesse dia eu falei, Deus, o Senhor me mostrou que esse não é o caminho. Ainda qual era, mas o que não era. Que não era. Falei, e agora eu não vou procurar mais nada. O que for, o Senhor vai trazer dentro da minha casa. Literalmente. No outro dia, sem ninguém, eu falo isso porque ninguém nunca falou de Jesus para nós. A gente nunca tinha seguido crente, nunca tinha recebido ninguém na nossa casa, não conhecíamos nenhum princípio evangélico. No outro dia, nós fomos para a beira de um rio, jogamos tudo fora, porque era tudo consagrado, roupa, sapatilha, até roupa íntima minha consagrada, os colares que eu usava, tudo era consagrado. Meu esposo fez montanha das roupas, quebrou as garrafas, porque era tudo coisa fina, eles exigiam, o uísque naquela época tinha que ser de contrabando, porque era importado, tudo tinha que ser importado, tudo feito à mão. E aí nós quebramos, destruímos tudo. Eu destruí os colares. E eu falava, nunca mais eu vou mexer com o espiritismo. Arrebentando aqueles colares. Joguei o evangelho no rio. Isso tudo na beira de um rio. Joguei o evangelho no rio. E fui embora para casa. Foi quando essa irmã começou a nos convidar. Que coisa. Não é? Aí para você ver como que Deus faz. O meu esposo, antes dessa irmã nos fazer a visita em casa, ele encontrou com uma ex-vizinha minha. Porque nessa época eu morava em uma casa. E essa vizinha minha era crente. Só que ela nunca falou de Jesus, nunca entrou na minha casa. O máximo que a gente conversava era na calçada, cumprimentava, falava pouquíssimas coisas. E meu esposo encontrou com o marido dela. E a gente já havia mudado de casa. E aí meu esposo contou para ele que a gente tinha largado do espiritismo, até então a gente só tinha largado. Aí ele falou, minha esposa orou por vocês. Olha! Minha esposa falou assim para Deus, Deus, ou eles largam, ou eles mudam daqui, porque eu não quero mais ser vizinha deles. Olha, que máximo. E Deus é tão misericordioso e estratégico, que Deus fez eu mudar, sabe para onde? Vizinha do pastor dela, e vizinha da igreja. Fui morar em frente à igreja evangélica e vizinha do pastor. Nossa, só faltou estar no colo. Só faltou. Aí, quando ela viu isso, ela chamou o pastor, falou, olha, ela é macumbeira. Eu era vizinha dela, fazia os trabalhos dentro na casa dela. E eu orei, pedi para ela mudar de lá. Agora ela é vizinha sua, o problema é seu. Olha. Ela passou a mala, né? E aí o pastor fez 1 mês de oração na igreja para a gente largar do espiritismo. Aí eu encontrei com os carismáticos, 1 semana de jejum para a gente largar do espiritismo. Por isso que eu falo, Cris, que Deus tem um propósito. E Deus, quando cerca uma pessoa, Ele sabe como cercar. Claro. E Deus sabe da sua intenção do coração. Quando você o busca, né? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração. Então Deus sabia que eu tinha essa busca. Desde pequena eu buscava por Ele. Sede dele, mas não queria que fossem as pessoas que me trouxessem Ele. Eu queria que eu encontrasse com Ele. Eu me esbarrasse com Ele. Literalmente, tinha que ser um esbarrão. E por isso que foi daquele jeito.
Foi um encontrão com ele, né? E aí você estava num lugar branco. Aí o pessoal antes disso o pessoal começou a me chamar para ir, vamos lá, vamos na carismática, vamos. Não. Porque eu lembrei que eu tinha falado, não, Deus vai trazer na minha casa, ele que vem até mim. Foi quando a irmã foi na minha casa e depois eu fui para essa reunião de oração. Então Deus foi tão rápido comigo que logo nessa reunião de oração ele já me catou. Ele já falou o que era o cerne do meu questionamento, que era entender ou saber se realmente Deus falava ou não. E ele falou. E aí, quando ele falou, que eu comecei a fazer aquela oração, entregando minha vida para ele, e assim, eu estava no céu ali, eu não queria descer mais, eu queria ficar lá com ele pro resto da minha vida, não precisava mais de eu voltar. Né? Mas eu voltei. E quando eu voltei, eu estava lá de joelhos na sala, me tremendo inteira, me tremendo, e que eu olhei todo mundo prostrado no chão chorando. E eu olhei para aquilo, nunca tinha visto ninguém prostrado, chorando, sem motivo, né? Porque para mim não tinha motivo. A experiência foi minha com Deus, porque aquele povo estava lá tudo chorando. E aí eu abri os olhos, fiquei olhando para um lado para o outro, aí as irmãs levantaram e me pegaram. E me puseram sentada no sofá e me deram um beijo, me abraçaram e falaram, paz do Senhor, irmãzinha. Eu falei, paz do Senhor, pensei, eu agora sou crente. De tal maneira, tem crente nesse mundo por todo lugar. Só se vê gente dizendo ser evangélico, mas o pecado poucos querem abandonar. Ninguém discerne quem é crente, quem não é. Tá misturado, só Deus para discernir. Se multiplica o joio no meio do trigo. Meu irmão, vence o inimigo, não se deixe seduzir. Ser crente está na moda, é o que se ouve dizer. Mas a Deus ninguém engana, é preciso converter. Ser crente está na moda, no sertão ou na cidade. Deus não busca a multidão, Ele vê o coração, pois procura a santidade. Antigamente tudo era diferente, quem era crente de longe dava pra ver. Mas hoje quase ninguém foge do pecado, disciplinado quase que ninguém se vê. Tem nada não, tem nada a ver, essa é a onda que o diabo espalhou. Não seja crente apenas pra estar na moda. Meu irmão, vê se acorda, põe o diabo pra correr. Ser crente está na moda, o que se ouve dizer, mas a Deus ninguém engana, é preciso converter. Ser crente está na moda, no sertão ou na cidade. Deus não busca a multidão, Ele vê o coração, pois procura a santidade. Chegou a hora da figueira balançar, o que não presta com certeza vai cair. Cuidado, irmão, pra não se escandalizar, está na Bíblia, tem mesmo que se cumprir. O vento vai soprar pra todo lado, só os fiéis vão poder ficar de pé. Segure firme, meu irmão, na oliveira, porque ela é verdadeira, é Jesus de Nazaré. Ser crente está na moda, é o que se ouve dizer, mas a Deus ninguém engana, é preciso converter. Ser crente está na moda, no sertão ou na cidade. Deus não busca
multidão. Ele vê o coração, pois procura a santidade. Ser crente está na moda, é o que se ouve dizer, mas a Deus ninguém engana, é preciso converter. Ser crente está na moda, no sertão ou na cidade. Deus não busca multidão, Ele vê o coração, pois procura a santidade. Deus não busca multidão, Ele vê o coração, pois procura a santidade. Você está ouvindo pela Pérolas FM 120 minutos com a Cris. Falei, meu Deus, isso é quer ser crente? Sem entender nada. Claro. Sem entender nada, mas me deram uma paz. Uma paz que eu nunca tinha experimentado. É aquela tal paz que excede todo o Olha, não existe isso. Que paz é aquela? E eu, uma mulher tão perturbada que eu estava, com o meu casamento, com as doenças que eu estava tendo, com as dores, uma mulher de dores, que eu sofri tantas dores na minha vida, fui embora com aquela paz. O mundo podia cair agora na minha cabeça. Que coisa. Cheguei em casa, meu esposo acordou, na hora que eu me deitei, eu falei, eu aceitei Jesus, eu agora sou crente. Ele balançou os ombros. Então tá bom. Tipo, E pensou, ficou louca, né? Endoidou de vez. Tá bom. Aceitei Jesus. E fiquei naquela paz. Isso foi numa segunda-feira. No domingo, tinha futebol. No banco, tem um clube lá. E ele ainda disputava campeonato de futebol. E nós fomos para o clube. E nesse campeonato, ele foi jogar a bola. Meus filhos foram para as piscinas. E eu fiquei sentada numa mesa sozinha. Ele me colocou uma garrafa de cerveja e me colocou o copo. E eu comecei a beber a cerveja e comecei a achar aquela cerveja muito ruim. E eu falava, essa cerveja tá choca? E eu olhava para as pessoas e comecei a achar as pessoas meio ridículas, com alguns trajes de banhos meio indecentes. Eu comecei a olhar. Assim, eu vi que a minha visão estava mudando. Os meus valores estavam mudando e eu sem entender nada, porque o que tinha acontecido? Nada, não tinha nem como. E eu pensei, nossa, mas como eu estou chata. Ainda bem que eu estou sozinha aqui, vou ficar quietinha. Fiquei na minha lá, quietinha, sozinha. Ninguém sentou na mesa. E eu desfrutando daquela paz. Aí meu esposo acabou de jogar a bola e veio até a mesa. E a garrafa de cerveja estava cheia. Não tomou a cerveja? Nem a cerveja, nem o copo. Sim. E ele pegou a garrafa e virou ela no gargalo. Ele nunca tinha feito isso. Ele bebeu ela num gole só, no bico da garrafa. Quando ele pôs a garrafa na mesa, ele ficou endemoniado. Tá brincando? Ele ficou literalmente louco. O que ele fazia? Ele esbravejava. Eu não entendia o que ele falava. Deus é tão lindo que eu só pensei, meu Deus, ele enlouqueceu. E eu morria de medo de gente doida. Eu falava, e agora? O que eu vou fazer? E como que ele ficou? O que ele fazia? Ele esbravejava, ele falava, ele gritava e eu não entendia. E eu não sabia por que ele estava daquele jeito. Não sabia. E aí? Né? Hoje que eu sei, mas naquela época eu não sabia nada. E eu olhava para ele assim, falava, meu Deus, ele enlouqueceu. Aí vamos embora. E catou os meninos, tirou os meninos da piscina e fomos para dentro do carro. E ele parecendo um louco. A gente pegava uma BR, ele igual um doido na BR. Entramos no bairro nosso, tinha vários... Lombada. Lombada. E ele foi passando sem frear com o carro e os meninos voando dentro do carro, quase batendo a cabeça no teto. Eu só olhei e falei, Benício, você não respeita a tua vida, respeita a vida dos teus filhos. Ele olhou para mim, tirou o pé do acelerador, começou a chutar o painel do carro. E eu fiquei quieta na minha, falei, ele está louco. Eu só falava, Deus, me ajuda, porque eu não sei lidar com gente doida. E agora? Entramos em casa, nós chegamos em casa que ele abriu a porta. Meu filho começou a chorar.
Ele olhou para o meu filho e falou, cala a boca, senão eu te mato. Eu abracei meu filho e falei, ele está doido. Porque imagina o pai que ele era. Falar isso para o filho, claro, não combinava, não era ele. E eu apavorada. E os meninos entraram, quando eu entrei, ele olhou para mim e falou, crentinha, com a voz. Com ódio, ele queria me matar. Crentinha, mentirosa. E começou a me xingar de tudo quanto foi nome. Eu catei os meninos, só que ele não chegava perto de mim. Eu peguei os meninos, levei para dentro, fechei a porta do quarto, liguei a televisão, falei, fica quietinho aqui, meus filhos, fica quietinho, deixa seu pai lá. E eu só pensava, o que eu vou fazer, para quem que eu ligo, o que eu faço. E eles bravejando, louco, gritando, sozinho lá na sala. Quando a gente ouviu as pancadas, os gritos e as pancadas, e a minha filha falou, mãe, meu pai pegou a faca e se matou. Imagina a cabeça desses meninos. Meu Deus. Meu filho tinha 7 anos, minha filha tinha 9 anos. E eu falei, fica aí que eu vou ver. Eu me tremia inteira. Eu pensava, se ele não se matou no quarto junto com os meninos, deixei ele sozinho lá. Mas aí, quando minha filha falou isso, por causa das pancadas, do barulho que foi forte, eu falei, fica aí que eu vou ver. Eu pensava, se ele não se matou, ele vai me matar. Meu Deus. Porque ele está doido. E aí? Aí, na hora que eu pus só a cabeça, que eu olhei, sai daqui! Não olha para mim! Que eu olhei a mão dele, estava um bolo. Ele falou assim, chama a Camila, manda ela trazer a arnica e a faixa, que é a minha filha. Manda ela trazer uma faixa e a arnica para ela enfaixar a minha mão. Eu olhei e falei, tua mão está quebrada. Ele, sai daqui! Aí eu fui, falei para minha filha, peguei a arnica, entreguei a faixa para ela e fiquei de longe vendo ela fazer. Ele não podia olhar para mim. Meu olhar era como de fogo. Coberta pelo sangue do cordeiro, ele não podia tocar em mim, ele não podia fazer nada. Só esbravejar mesmo. A fúria de Satanás por ter me perdido. E ele tinha esmurrado o umbral da porta. Ele deu 3 murros. Cada murro que ele deu, ele foi quebrando a mão e os dedos. Ele quebrou em 5 lugares. Aí não quis ajuda, dormiu lá na sala, com a mão virou um pão de inchada. No outro dia eu fui trabalhar, entreguei a carteirinha do exame do convênio, falei, se você quiser que eu vá com você, liga, eu saio do banco, te levo no médico. Não me deu nem resposta. Aí lá para as 10 e pouco ele me ligou, já normal, tinha ido ao médico, falou que tinha quebrado em 5 lugares. Parará. Tá bom. Voltei para casa. Passando. Por que você pensou que tinha sido isso? Um acesso de loucura, só podia ser, porque na época eu não entendia nada. Sim. Passou aquela segunda, na outra segunda, a colega de banco de novo, chamando para reunião. E agora a reunião era na casa dela. E ela morava no mesmo bairro meu. Aí não tinha mais desculpa para dar. Aí ele falou, não, vamos. Ele resolveu ir junto. Aí nós fomos a pé, era um bairro gostoso, era uma noite de outubro, estava um vento gostoso, batia no nosso rosto, aquele vento gostoso, porque é muito quente em Goiânia. Outubro é um calor, mas aquele dia estava ventando. E fomos. Chegamos lá, a mesma irmãzinha que tinha ido na minha casa, estava lá. A reunião foi parecida, cantaram alguns corinhos, ela leu a Bíblia e já pôs a mão no ombro dele e falou, aceita Jesus, irmãozinho? Ele olhou para ela e falou, não, irmãzinha, não aceito, não. E aí? E aí ela falou de novo, aceita Jesus, irmãozinho? E ele respondeu de novo, não, irmãzinha, não aceito, não. E eu morrendo de vergonha, porque eu pensei, gente, que grosso, ainda imitando a mulher. Do jeito que a mulher falava, ele respondia. E ela não se deu por vencida. Olha como que Deus, quando quer, não adianta o homem não querer. Quando Deus quer, é do jeito que Deus quer. Ela falou a 3ª vez. Aceita Jesus, irmãozinho. Ele falou, não estou preparado para aceitar Jesus. Ela falou, vem do jeito que você está. Jesus te quer desse jeito. Aí ele desafiou. Falou, então tá. Vou ver como que é isso. Levantou a mão engessada. Quando levantou, o Senhor derrubou ele de joelho no chão. Meu Deus! Foi igual uma tora no chão. Caiu de joelhos.
E as irmãs, claro, 3. E as irmãs caíram em cima orando. Ele entregou a vida dele para Jesus. Foi embora os 2 crentes para casa. Ai, que máximo. Sem conhecer Jesus, sem conhecer o plano da salvação, sem conhecer nada. Naquela noite eu acordei 2h da manhã. E o barulho de um vento. Mas era um barulho tão forte, tão forte, tão forte, que eu pensei, meu Deus! Não, o telhado tinha sido arrancado já nessa hora. Porque o vento entrava em todos os cômodos da casa. E eu fiquei parada. Pensei, Deus, que vento é esse? Eu falava, se a porta abriu, o vento tinha que canalizar. Eu fiquei analisando, né? Eu falei, ele tem que correr só no corredor. Por que ele está correndo em todos os quartos? Ele estava correndo em todos os cômodos. Eu ouvia barulho de folha. Os móveis da sala, que tinham as argolas de ferro, as argolas batiam na madeira. Plá, plá. Quando diz lá em Pentecoste, eles ouviram um barulho como de um vento impetuoso. Eu não senti o vento, eu ouvi o barulho como de um vento impetuoso. Era aquele barulho. E aí eu acordei meu esposo, falei, que ventania é essa? Que barulho é esse? Ele levantou, saiu, voltou, falou, Cláudia, você está sonhando. Não existe nenhum vento. Ele não viu. E eu falei, Deus, eu não estou louca e nem estou sonhando. E eu quero que o Senhor me diga, que vento foi esse? Aí o Senhor me respondeu, para mim mesmo, naquela noite, falou, eu estive aqui fazendo uma limpeza na sua casa. E eu guardei aquilo no meu coração, porque eu não sabia se aquilo era verdade, se aquilo acontecia, ou se era coisa da minha cabeça. Mas aí, um tempo depois, eu encontrei com essa irmã que tinha ido lá em casa, e eu contei isso para ela. Ela começou a chorar. Ela falou assim, Cláudia, 3 dias depois que o Beni aceitou Jesus, Deus me falou que tinha ido na tua casa, que o Espírito Santo tinha ido na tua casa fazer uma visita. Então, assim, foi muito forte as coisas que eu passei. E aí a minha transformação foi muito grande, porque eu não conhecia Jesus e eu precisava de conhecer. Então, vamos estudar. Peguei a Bíblia e comecei a ler. Fui de Gênesis a Apocalipse, parecendo louca. Trabalhava 8 horas no banco. Dormia 1 hora mais tarde, acordava 1 hora mais cedo para ler a Bíblia. E durante o almoço, às vezes eu almoçava lendo a Bíblia. Em 7, 8 meses eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E Deus falando, e eu escrevendo na Bíblia, rabiscando, e eu pensava que eu estava ficando doida. Essa experiência foi em outubro, né, que nós aceitamos Jesus. Eu sempre coloco que a gente aceitou praticamente na mesma época, graças a Deus. E aí, dia 25 de dezembro, eu parei de fumar, sem frequentar a igreja. Que eu estou te falando isso, não é religião que muda ninguém, não é, sabe, a doutrina que te muda, ela te ajuda, mas a mudança é interna. Parei de fumar, dia 25 de dezembro. Em fevereiro, no aniversário do sobrinho meu, foi a última vez que eu consegui tomar uma cerveja junto com a minha mãe. E minha mãe falava, toma junto comigo. E aquilo não descia. E eu só molhava a boca e devolvia o copo. Ela falava, mas você não está bebendo? Você vê quando, né, a pessoa estava ali instigando e eu não conseguia. Foi a última vez que eu bebi. E aí o Senhor começou eu falava muito palavrão, eu contava muita piada. No banco, o povo ficava toda minha, porque eu era a palhaça do meu departamento. E aí, um dia a caneta minha caiu e era um tumulto, estava com muito serviço, e todos já em volta, esperando acabar meu serviço para a gente fazer as bagunças. E eu abaixei para pegar a caneta, xinguei um palavrão. Quase que eu não dei conta de levantar mais, de tanta vergonha. Primeira vez que eu corei de vergonha por ter falado um palavrão. Já tinha mudado mesmo. Quando eu consegui voltar para a minha posição, uma colega me olhou para mim e falou, não acredito que você está vermelha desse jeito por causa disso que você falou. Aí foi a última vez que eu falei um palavrão. Então, assim, foi uma mudança muito brusca. Uma transformação que eu sei que isso não acontece com todo mundo dessa maneira, porque Deus tem a multiforme sabedoria, e Deus conhece cada um, e Deus sabe da fome e da sede de cada um, e Ele sabia que eu tinha fome e sede, Ele tinha que ter pressa comigo, porque
talvez eu seja uma das piores, e por isso ele tinha que fazer muito rápido para não me perder. Então foi muito rápido a minha transformação. Do meu esposo foi bem mais lenta, ele conseguiu se libertar dos adultérios muito depois, mesmo sendo líder já na igreja, ele ainda adulterou. Então foi um processo bem mais devagar. Mas comigo foi assim, essa loucura. E Deus começou. Tão intenso quanto você era intenso. Tão intenso, tão extravagante como eu sou. Que eu era muito extravagante. Eu pulava carnaval às 4 noites e às 2 matinês. Então, quando eu vou numa vigília, eu ministro a noite inteira, sabe? Quando eu vou fazer algo para o Senhor, se o Senhor fala, pula, eu não dou um saltinho, eu pulo. Claro. Danço, eu não só mexo o corpo, eu danço, sabe? Então, assim, é algo assim, que é meu espírito, alma e corpo que participam, tudo junto. Então, Deus sabe que algumas coisas loucas, Ele pode me usar para fazer, porque eu não sou desse mundo. Ele me tirou desse mundo. E aí nós começamos a frequentar uma igreja e, como eu sou estudiosa, comecei a estudar. Falei, Deus, eu preciso de entender o plano da salvação. Fala para mim esse plano da salvação. Fala para mim como que meu pecado foi parar lá em Jesus. Fala para mim por que tinha que ser na cruz do Calvário. Fala para mim o que é Calvário. Fala para mim. Eu preciso de entender disso. E aí o Senhor começou a me revelar, desde Gênesis, qual era o plano dele. Então, posso falar, né, do que ele me revelou. Então ele falou assim, que ele criou o homem perfeito. Adão era um homem perfeito. Adão era um homem espiritual. Criou a sua imagem e a sua semelhança. Imagem fala de caráter. E semelhança, Deus é espírito, Deus fez o homem também espírito. Deus é triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus também fez o homem triuno, espírito, alma e corpo. Então, só pode haver comunicação entre seres da mesma espécie. Se Deus é espírito, então o homem também tinha que ter essa parte espiritual ou o espírito para poder conseguir se comunicar com Deus. Então, Adão se comunicava com Deus no espírito e a comunhão era perfeita, porque até então não tinha pecado. Então, Adão era um homem perfeito, perfeito no espírito, perfeito na alma e perfeito no corpo. E aí, Deus fez o homem com livre-arbítrio. Deus fez os anjos com livre-arbítrio, senão Lúcifer não teria pecado e não teria se tornado Satanás. Deus fez o homem também com livre-arbítrio. E quando Deus deu opção para o homem escolher andar com ele ou andar sozinho, que foi quando Deus falou, olha, Adão, de todas as árvores que tem no jardim aqui, você pode comer do fruto, mas da árvore que está no meio do jardim, não coma daquele fruto, porque no dia que você comer daquele fruto, você morrerá. E lá tinha as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Tá bom. E Deus falou para Adão o quê? Guardar, cultivar e guardar o jardim. Então, aquela ordem, Adão recebeu. Aí Deus viu que não era bom o homem ficar sozinho, faz-lhe uma varoa que lhe seja idônea. Deus pega e faz, e cria, e forma da costela do homem a mulher. Linda, maravilhosa. E deu a mulher para Adão. Olha, essa aqui é idônea para você, vai ser sua auxiliadora, é o que te faltava. E tá bom. Adão, o papel dele era o quê? Cultivar o jardim e guardar o jardim. E deu ordem para os dois crescer e multiplicar. E falou, olha, vocês vão dominar sobre todos os animais, sobre todas as aves, todos os répteis, tudo. Terão domínio e governo. Aí, Adão, creio que não cultivou. Não cultivou o relacionamento dele com Deus, porque quando você lê, você não vê momento algum Adão indo conversar com Deus. Deus é que vinha ter com Adão. Então Deus vinha ter com Adão, mas Adão não ia ter com Deus. E Deus também não, eu creio que Adão também não cultivou o relacionamento dele com a esposa, porque a esposa foi atraída por uma serpente para conversar. Então não sei se ele conseguiu cultivar um relacionamento de conversa, né? Eu creio que Eva devia ter
algumas questões, não sei, ou então, porque eu não creio que a conversa da Eva com a serpente foi questão de segundo. Eu acho que a serpente cultivou o momento também e a oportunidade para poder falar com Eva. Então, até então, Adão e Eva eram só espírito, andavam só no espírito. Não tinham ainda o Espírito Santo dentro deles, mas eles eram espirituais. Eles conheciam a Deus, que é espírito. E aí, eles tinham alma e tinham corpo, mas não andavam nem pela alma e nem pelo corpo. Então, o espírito tem 3 funções. No espírito nós temos a sensação, a intuição e a comunhão. A sensação é aquela coisa aquele impulso de ir ou de não ir, de fazer ou não fazer. A intuição é daquilo que vem, que você não sabe de onde veio, mas que brota de dentro de você, você nem estava pensando, aí vem aquilo como se aquilo fosse uma verdade em você. E a comunhão, que Deus é espírito, só no nosso espírito nós temos comunhão com Deus. A alma tem 3 funções. A mente, que é o raciocínio, o intelecto, a memória. Tem as emoções, que é onde estão todos os nossos sentimentos. E tem a vontade, que é o nosso poder de decisão. O corpo também tem 3 funções, que é o nosso meio de locomoção, que é o corpo que nos leva a todos os lugares, os 5 sentidos, visão, tato, olfato, audição e paladar. Os 5 sentidos no nosso corpo. E o instinto de defesa, de sobrevivência, instinto fisiológico, isso faz parte do nosso corpo. Então, eles tinham tudo isso, mas não andavam segundo isso. Mas a serpente, astuta como ela é, ela pega o que Deus havia falado para despertar o quê? A parte da alma que estavam intactas. E ele forçou Eva a pensar. Porque ele chegou para conversar com ela e falou assim, foi assim que Deus disse? Então Eva teve que pensar no que Deus disse. Deus disse, foi assim, até então ela não tinha conversado com ninguém, porque até então não aparece nenhum diálogo antes. Ele incutiu uma outra frase. E uma outra frase. Né? Então, até então, eles só falavam com Deus e entre si. Não havia uma terceira pessoa. Mas ali a serpente foi no foco da questão. Foi assim que Deus disse? Que de todas as árvores do jardim vocês não podem comer do fruto? Obrigou Eva a pensar. Aí Eva falou, não, nós podemos sim comer de todas as árvores, do fruto de todas as árvores. Mas da árvore que está no meio do jardim, Deus falou para a gente não comer e nem tocar. O nem tocar foi por conta do pensamento dela. Ela já estava raciocinando por conta própria. Aí o diabo falou, está dando certo. Aí ele começou a falar, certamente não morrereis. Aí ele colocou em questão a verdade. Ele colocou Deus como mentiroso e ele como verdadeiro. Certamente não morrereis. E explicou o motivo. Falou, olha, Deus não quer que vocês comam, sabe por quê? Porque é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que vocês comerem, o conhecimento de vocês se abrirão, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão conhecedores do bem e do mal e serão como Ele. Aí entrou o quê? A soberba dos olhos e a soberba da vida. Aí Eva achou que podia ser como Deus. O mesmo pecado que o Lúcifer já tinha feito, fez a mulher sentir a mesma coisa. E Eva olhou e viu. Até então ela nunca tinha olhado para aquele fruto. Tinha olhado, mas não com os olhos da visão, do sentido. Ela olhou com o olho do corpo, com a visão. Olhou e viu que o fruto era agradável ao paladar, outro sentido do corpo. Tomou do fruto, que aí foi a vontade. Entrou com a vontade, pegou do fruto, comeu e deu ao seu marido comeu. Bom, o seu marido devia estar lá sendo convencido também, porque ele... Autoridade maior. A ordem Deus tinha dado para ele, não para Eva. Ele é que tinha que impedir Eva de comer do fruto,
né? Mas em momento algum a gente vê ele, né, impedindo, mas simplesmente tomando também do fruto e comeu. Naquele momento a condição deles mudou. Então Deus vem no mesmo horário ter comunhão com eles. Só que aí eles já estavam escondidos. E Deus começa a chamá-los. Será que Deus não sabia onde eles estavam? Claro que sabia. Mas Deus é Deus de perguntas e gosta que nós respondamos a Ele. E Deus chega perguntando: Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Aí Adão diz: ouvi os teus passos. Antes ele não ouvia. Ouviu com o corpo, a audição. Ouvi os teus passos pelo jardim. Vi que estava nu, viu a condição dele, do corpo. Tive medo, sentimento da alma, e me escondi, instinto de sobrevivência, de defesa. Ele pensou: se eu comi do fruto e não morri, ele está vindo agora para me matar. Coisa, né? Não é? E Deus falou para ele: Adão, por acaso você comeu do fruto que eu te falei para não comer? Ah, foi a mulher que tu me deste. A culpa foi da mulher. Aí a gente tem que achar um culpado nessa hora, né? Claro. Aí a Eva, foi a serpente. E Deus libera a maldição sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, sobre a terra. Então, ó homem, você agora vai comer do suor do teu trabalho. Ó mulher, agora você vai dar à luz com dor. A terra não vai produzir só semente boa, vai ter também abrolhos, espinhos, o joio e o trigo. E serpente, você será maldita entre todos os animais. Você rastejará. Então, não sei se ela tinha asas, se tinha perna, o que era. Mas ela perdeu e começou a rastejar. Rastejarás no teu ventre e comerás do pó da terra. Naquele momento, Deus é tão maravilhoso que Deus não deixa um homem em condição de... Deus é lindo, Deus sabia o que ele estava fazendo. Deus pega, mata já o cordeiro, já há um primeiro derramamento de sangue para cobrir o pecado de Adão e Eva. Deus pega a pele e cobre a nudez de Adão e Eva. E Deus diz o quê? Da serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Então quer dizer que toda a descendência da mulher, o diabo seria inimigo dela. Mas, e o teu descendente, esse teu descendente, já é Jesus, que ele viria de mulher. E ele falou: este lhe esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, que era a ferida de morte e a morte de cruz. Tá bom. Isso que eu relatei está de Gênesis 1 até Gênesis 3. No Gênesis 4, a gente já vê um fato acontecendo ali, que Deus se agrada de um filho de Adão e se desagrada do outro. Os dois foram ofertar, um ofertava oferta de sangue, matava o melhor do rebanho dele e dava a Deus em sacrifício. Caim e Abel. E o outro vinha com o que era melhor da agricultura. As frutas, verduras, sei lá, fazia a cesta e levava para Deus. Deus se agradou por quê? Da oferta de Abel. Porque Abel já tinha uma consciência de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então Deus se agradou daquela oferta, porque havia um reconhecimento em Abel de que ele era um pecador. Era uma pré-figura de Jesus. Uma pré-figura também. E Caim não. Caim displicentemente levava suas frutinhas para Deus. Aí o que aconteceu? O diabo pensou: será que é isso que vai esmagar minha cabeça? Pegou, colocou uma seta de inveja em Caim, e Caim mata Abel. Primeiro homicida. E aí começa. Aí você pode ver que todos aqueles que eram levantados por Deus, o diabo vinha para matá-los, o diabo vinha para destruí-los. Mas aí havia uma promessa de Deus, que foi o plano da redenção lá em Adão e Eva. E Deus, chegou o momento de Deus agir, porque o homem já havia, vamos dizer assim, jogado todas as cartas, já tinha perdido todas as possibilidades de achar que ele poderia fazer alguma coisa por si mesmo. Deus olha para a terra
Deus olha para a terra. E Deus é Deus legalista. Deus, ele nunca transgrediu nenhuma lei. Existe a lei do universo, a lei da física, a lei da religião, a lei do homem, todas as leis. Ele criou e ele se submete a elas, todas. Então, a lei, para você ser homem, você tem que ser, homem que eu digo genericamente, homem, mulher, você tem que ser nascido de quê? De mulher. De mulher. Então, para ser homem na terra, tem que ser nascido de mulher. E Deus deu a terra a quem? Aos filhos dos homens. Então, Deus tinha que trazer Jesus para a terra, porque ele olhou na terra, não tinha nenhum homem que poderia salvar a si mesmo, porque todo homem já nascia com a semente do pecado. Já herdou de Adão, então toda a descendência de Adão nasceu pecadora. E o que morreu em Adão foi o espírito. Então Adão, naquele momento, perdeu a comunhão com Deus, porque Deus é espírito. Adão passou a ter um espírito morto. Então a parte espiritual de Adão acabou. E ele passou a andar pela alma, pelo entendimento, né, pelo conhecimento, e pelo corpo, pela carne. Então não podia agradar a Deus mais. Então, aí você vê Deus fazendo sacrifícios de animais, instituindo a lei de Moisés e tantas outras coisas, até chegar em Jesus Cristo. Porque Jesus seria o sacrifício prometido lá do começo. Então Deus poderia muito bem, no estalar de dedos, colocar Jesus aqui na terra. Mas como ele não transgride nenhuma lei, e para ter autoridade na terra tem que ser nascido de mulher, Deus procura uma mulher. E graças a Deus que Deus achou Maria, uma mulher virgem, uma mulher que conhecia a profecia, uma mulher que sabia que viria um Salvador. E o anjo vai visitá-la. E quando o anjo fala, olha, tu és agraciada em todas as mulheres, tu és a escolhida, a favorecida. Ela deve ter pensado, poxa, tanto elogio assim, o que será que virá por aí? Né? Então você foi escolhida e você vai gerar um filho para Deus. Em momento algum ela questionou, ai, mas como? Em minha vida, eu estou comprometida com José, como é que vai ser isso, sei o quê. Ela só disse que ela era virgem, como que isso poderia acontecer? E Deus fala, né, e o anjo fala que o Espírito Santo viria sobre ela e ela iria conceber. E ela simplesmente diz, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim conforme a tua palavra ou conforme a tua vontade. E ela gerou. E a gente vê ela fazendo a oração, minha alma engrandece ao Deus, o meu espírito se exulta em Deus, o meu Salvador. Então Maria também reconhecia que precisava de um Salvador. E ela sabia que o filho que ela estava gerando, o Emanuel, o ungido de Deus, o Messias, o esperado, o amado, era aquele que ela estava esperando, que ela estava gerando. E Jesus veio para cumprir a lei, nascido de mulher, gerado 9 meses no ventre da mulher, como todas, teve que aprender obediência, teve que aprender submissão, não que ele não sabia, ele teve que aprender a fazer isso com pessoas que eram inferiores a ele, com pessoas que não sabiam nada, e ele sabia tudo. Então, ele se submeteu, mamou no peito da mãe dele, aprendeu o ofício de José, foi obediente a eles, tudo, até chegar o tempo de Deus na vida dele, que foi o tempo da maturidade, 30 anos de idade. Era a idade em que o povo, naquele tempo, teria reconhecimento para poder começar a profissão, começar alguma coisa. Então, Jesus poderia ter começado com 2. Mas né, ele se submeteu a todas as regras da... Ele não pulou nenhuma etapa. Não pulou nenhuma etapa, não pulou nenhuma fase, que a Bíblia diz lá em Filipenses, né, que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, assumindo uma forma de servo e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele abriu mão da deidade. Então, a gente não vê em momento algum Jesus usando do poder de Deus em benefício da sua própria vida. Em momento algum. Muito pelo contrário. Então, ali, Jesus começa o ministério. Não usava. E ele começa o ministério dele, e um ministério louco.
que ele começa a curar enfermos, libertar os cativos, e começa a fazer coisas que eram extraordinárias. E isso começa a bater de frente com os religiosos. E os religiosos começam a olhar para ele e falam: quem é esse? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que fala da parte de Deus? Quem é esse que se julga o Filho de Deus? Quem é esse? Quem é esse? Então, Jesus veio para quê? Para mostrar que a religião em si não salva. Que a religião em si não muda e nem melhora o homem. Que só por causa de essência, o homem tem uma essência. E a essência do homem foi corrompida pelo pecado. Você não passa a ser pecador, não é a partir do momento que você comete o primeiro pecado. Já nasceu pecador. Nasce assim. Né? A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós já nascemos no pecado. Davi fala no Salmo: em pecado minha mãe me concebeu. Não é o ato sexual que é o pecado, é a semente que foi gerada e passada de Adão e Eva. Já nasceu para toda a humanidade. Então, tinha que vir o que não tivesse pecado, que tivesse uma semente incorruptível e que pudesse morrer em sacrifício, para gerar uma nova geração. Mas para ele gerar essa descendência, teria que morrer para nascer de novo, para poder receber essa nova vida, essa nova essência. Então Jesus, quando ele começa o ministério dele, a gente vê em algumas passagens falando que eles vieram para matá-lo e não mataram. Vieram para prendê-lo e não prenderam. E eu fiquei intrigado, falei: eu quero entender também. Aí o Senhor falou: não matavam porque o salário do pecado é a morte. Só que assim, o salário do pecado é a morte. Isso aí eu fui atrás também. É assim, a morte não tinha autoridade para matar. Matá-lo, ele não tinha pecado? Como que ele ia morrer? A morte não tinha como matá-lo. Ele trouxe sobre si. Ele se entregou. Ele se entregou. É. E aí, ele não ia preso, não podia ser condenado. Por quê? Porque ele não tinha culpa de nada. Ele nunca transgrediu nenhuma lei. E a Bíblia diz que nele não houve nenhum dolo. O dolo é a intenção de pecar. Então, Jesus não apenas não pecou, como também nunca teve a intenção de pecar. E aí, a gente vê todo o ministério dele sendo desenvolvido, e quando ele separa os discípulos, que ele começa a formar aqueles discípulos, formando ali neles a igreja, o corpo, uma nova humanidade, um novo começo, que ali ele entra em aliança com aqueles 12, representando, 12 não, perdão, porque o Judas já tinha saído para trair, eram os 11. Entra em aliança com eles, por quê? Porque Deus tinha uma aliança, Deus tinha feito a aliança. Deus é Deus de aliança, fez aliança com Adão, fez com Noé, fez com Abraão, fez com Moisés, vai vindo. Então ali Jesus vai cear com os discípulos no dia da Páscoa. No dia realmente que eles celebravam, que é a saída deles de Êxodo, quando eles matavam o cordeiro e comiam todos juntos. Ali naquela ceia, Jesus pega o pão e apresenta: este é o meu corpo. Pega o cálice e apresenta: este é o meu sangue. E manda eles comerem e beberem. Ainda diz mais: fazer isto em memória da nova e eterna aliança de Deus com os homens. Então, a aliança de sangue é o seguinte: eu entro em aliança com você. O casamento é uma aliança de sangue. Apesar de ser já saturada ou fajuta, ela nunca deixou de ser uma aliança de sangue. Porque no casamento você se torna uma só com o seu marido e você recebe o nome dele. Então, uma aliança de sangue é assim: tudo que é seu agora é meu, tudo que é meu agora é seu. Eu posso usar o teu nome, posso te representar onde eu for, e você pode me representar onde você for. Então, Jesus, naquele momento, estava fazendo isso com os discípulos. Então, ele estava dizendo: olha, agora tudo que é meu é de vocês, e tudo que é de vocês é meu. Então, Jesus era o Filho único. Ele era o único Filho de Deus. Aí ele disse a eles o quê? Olha, mas ele deu o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todo aquele que crê e recebe o Senhor se torna filho. Então, o povo fala que todo mundo é filho de Deus. Não, todo mundo é criatura de Deus. Se torna filho a partir dessa aliança. Então, Jesus: olha, eu era o filho, porque eu queria entender também, mas como que ele de único passou para primogênito?
quem são os outros filhos? Tá, eu sou filho de Deus, então ele era primogênito desde o começo e todos nós somos filhos de Deus? Mas é por isso, porque é só através da aliança, porque ele era o único filho de Deus. E agora, nós também que cremos e recebemos, nos tornamos filhos de Deus por causa dessa aliança. Ele disse, olha, eu vim do céu e para o céu eu vou retornar. Mas na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês, porque vocês vão morar lá também comigo, por causa dessa aliança. Então, onde eu moro, vocês vão morar. Ele falou assim, olha, eu sou a vida eterna e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Então, ele nos deu a vida eterna. Ele é amor, ele é paz, ele é alegria, ele é benignidade, ele é longanimidade, ele é fidelidade, é fé, mansidão, é domínio próprio. E é o único caminho. E é o único caminho. Então, isso tudo ele deu, porque o homem por si só não sabia buscar. E o que é mais lindo, ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, porque nós não tínhamos condição de amar a Deus, de buscar a Deus da maneira, até hoje nós não temos condição, da maneira que Ele merece. Por isso que a gente quer fazer alguma coisa para Deus. E salvação já foi pago, não tem como a gente se salvar, não tem como a gente fazer nada para melhorar ou para merecer essa salvação. É imerecido, é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus que nos alcançou. Por isso que é pela graça sois salvos. Porque graça é favor imerecido de Deus. O que a gente merecia era morrer e ir para o inferno, porque nós éramos pecadores. Mas Deus... Você foi procurando tudo isso na Bíblia? Tudo isso na Bíblia. Lendo, né? E Deus foi falando. E aí Jesus fez a aliança. E aí Jesus tomou sobre ele. Eu falava, como que meu pecado foi parar nele? Ele me deu tudo que ele tinha. E tomou sobre ele tudo que era meu. Então, ele tomou o meu pecado, ele tomou as minhas enfermidades, ele tomou as minhas maldições, ele tomou o inferno e a morte. E sai dali e vai para onde? Vai para o Jardim das Oliveiras e entra em agonia. E começa a suar sangue com suor. Porque ali ele começa a experimentar algo que ele nunca havia experimentado. A dor do pecado, a culpa da condenação, de algo que não era dele. Ele sofre no meu lugar. Contra a natureza dele. Contra a natureza, contra a essência dele. O pai já não podia contemplar, porque ele estava coberto de pecado. E quando pega a barreira que leva ele para a cruz, que ele grita, pai, por que me desamparaste? Porque o pai não podia contemplar. Coberto, totalmente em pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. E ali, para mostrar... Você vê que no período, no espaço da crucificação, entre o jardim e a crucificação, houveram os açoites. E os açoites foram tantos que derramou todo o sangue de Jesus. E nós sabemos que um homem morre se perder o quê? 1/3 do sangue. Né? 40 chibatadas, né? Porque 39, porque 40... 39 menos uma, porque 40 mata. Ele tomou mais de 3 açoites de 40. Então, ele foi retalhado. Os açoites tinham pontas de ferro, pedaços de ossos que rasgavam a carne dele. Então, ele perdeu todo o sangue. E quando ele vai para a cruz, que ele é traspassado pela lança, ali mostra que não tinha sangue, porque é derramado água, porque o sangue já havia esgotado. Era só líquido linfático. Só, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quando o cordeiro era imolado, tinha que ser tirado todo o sangue do cordeiro. Então eu falava, por que os açoites? Para quê? Quando eu assisti aquele filme Paixão de Cristo, fiquei louca, para que bater nele desse tanto? Para de bater. Mas aí o Senhor me falou que foi nos açoites que o sangue foi esgotado, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então ali todo o sangue dele foi esgotado. E quando ele está na cruz, ele mostra que ele é Senhor da vida e da morte. Ele diz, Pai, a ti eu entrego o meu Espírito. E o Espírito de Jesus é vida e ressurreição. Eu sou a vida e a ressurreição. Entregou para o Pai e morreu. Não foi a morte que matou ele. Ele se entregou à morte. Para pagar um preço, não foi para Satanás, foi para Deus, porque foi Deus que estipulou que o salário do pecado era a morte. E o lugar de pecador é no inferno. E Deus desce ao Hades. Deus desce ao Hades, está lá em 1 Pedro. Ele desce, para quê? Para cumprir. Então, Deus desce,
fala com os que estão presos em cadeias, as cadeias se rompem, alguns ressuscitam com ele ali. Só que quando ele está ali, o sangue dele subiu para o Pai. E Deus olha para aquele sacrifício, olha para aquele sangue e fala: esse sangue eu aceito. Esse sangue é suficiente para perdoar pecado, para redimir o homem do pecado e para purificar de toda injustiça. E quando Deus aceita o sacrifício, Deus manda de volta o Espírito de Jesus, que é vida e ressurreição, e ele ressuscitou. A morte não pôde reter. Isso é uma coisa mais incrível. Não é lindo isso? Coisa fantástica. Isso é demais. É que as pessoas Ai, quando eu entendi isso, falei: Jesus, que lindo que o Senhor é. Que lindo, que lindo. O homem precisa de entender isso. Então, onde eu vou, eu tenho que falar disso. Porque não é... O homem fica correndo atrás de religião, preso na religião, brigando por causa de religião, matando por causa de religião. E sendo que é isso que Deus fez. Tão simples. Tão prático. Tão absoluto, que nada pode mudar essa verdade, Cris, nada. Você pode apresentar a religião mais sofisticada, mais incrível do mundo, que não muda essa verdade. Não muda. Não muda. É demais. E é esse Jesus que eu amo. E é ele que mudou minha vida. Uma vida miserável que eu tinha. Hoje você pode perguntar: Cláudia, você tem problema? E muitos. Tenho muitos. A maneira como passa por Muitos. eles é a história, né? A maneira como eu passo e como eu os apresento a Deus. Então, essa é a minha história. Que maravilhoso. E hoje eu posso te dizer, Cris, eu sou uma mulher feliz. Eu sou uma mulher realizada. Eu sou uma mulher que alcancei o que eu buscava em Deus. Claro que tem outras coisas que eu vou ainda conquistar, que são heranças minhas, que eu adquiri através dessa aliança que eu fiz com ele, e são minhas por direito, porque eu sou herdeira de Deus e co-herdeira em Cristo Jesus. Então, vai ser meu. E um dia eu vou estar na plena glória de Deus, contemplando todas essas coisas. Porque essa vida é efêmera. Tudo vai passar. E é muito rápida. Agora, você imagina viver uma eternidade. É o sempre, é o que não cabe na nossa vida. Não cabe, porque a gente não sabe o que é isso. E quando a gente pensa... puxa, isso tudo foi muito bonito, mas e o que tem a ver isso com a minha vida? Muita gente não entende que o visto, o carimbo no passaporte para a eternidade é o sangue de Jesus. É o sangue de É o Jesus. sim para ele. É a única forma. E é em vida que você faz isso. Sim, é aqui. Né? Porque tem gente que acha: depois que eu morrer, alguém vai lá, paga um preço. Não, o preço já foi pago. Claro. Agora é só você... É tão simples. É porque o homem... ele complica as coisas. As coisas simples é difícil de aceitar. Parece que não é. Parece que não é, porque é tão simples, tão de graça, e é tanta graça de Deus, que você fala: mas é só isso aí? O que eu tenho que fazer? Crer. Crer no Senhor Jesus e será salva você e toda a sua casa. Crer no Senhor Jesus, que você terá um lugar na eternidade com o Senhor. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 10, verso 8, 9, 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, serás salvo. E com o teu coração creres, serás salvo. Então, com o coração se crê para a justiça. Então, muita gente fala: eu tenho Jesus no meu coração. Você pode crer para a justiça. Você está justificando a tua vida espiritual. Mas para a salvação, tem que abrir a boquinha e falar. Porque quando eu falo, eu declaro. Sou eu falando, eu estou delegando algo no mundo espiritual. Porque eu sou dona de mim. E quando eu abro a minha boca e falo, eu estou determinando. Então, Jesus, eu te aceito. Então, se tem alguém aí, posso fazer isso, Cris? Se tem alguém aí que ouviu essa história e creu em tudo que eu te falei, porque é verdade, eu estou aqui em carne e osso, estou de frente da Cris, ela sabe. Mas se você um dia também buscou esse Deus, ou você também crê nessa salvação, mas não sabia a maneira correta de fazer, não estou te falando de religião, nem te falei qual é a minha religião, nem onde eu frequento, mas o que eu sei é disso, que Jesus salva. E hoje você creu, e Deus falou forte aí com você.
Você pode estar chorando, ou você pode estar com as mãos suando, ou frias, ou com as pernas um pouco trêmulas, ou sentindo algo dentro de você que você não sabe o que é. Pode ser o chamado de Deus agora para você. E é o momento que, se você quiser, repete comigo. Faz a oração que um dia eu fiz. Diz assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor veio ao mundo em carne e sangue como homem, padeceu, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e está à direita de Deus, intercede por mim. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida e recebo essa tua vida, essa vida eterna que tu tens, essa paz que tu tens, esse amor que tu tens, coisa que eu nunca experimentei, eu recebo hoje dentro de mim e te entrego tudo de ruim que eu tenho e recebo tudo de bom que o Senhor tem, porque hoje eu quero entrar em aliança contigo. Recebe, toma minha vida. Escreve meu nome aí nesse livro, nesse cartório eterno, nesse livro que a letra é escrita com ouro, onde ninguém pode arrancar, onde não pode ser apagado, e meu nome vai ficar aí eternamente. Quando eu chegar aí, que você olhar para o livro vai saber, foi registrado. Ele nasceu. Esse é o novo nascimento. O primeiro, nós também fomos registrados em cartório, temos uma identidade, mas o segundo, a nossa identidade está registrada lá no céu e é eterna. E a partir de hoje, meu querido ou minha querida que está ouvindo, você passa a ser uma nova criatura, nascida não da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te dê uma vida plena de gozo e alegria na presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E essa foi a história da minha amiga Cláudia. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei que foi sensacional e ela foi feita com muito carinho. Então agora vocês vão terminar ouvindo a música preferida da Cláudia, que é Rude Cruz com Fernandinho. E na próxima sexta-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui novamente ao vivo. Muito obrigado pela tua atenção, fique com Deus e um beijo no seu coração, tá bom? Tchau. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Essa cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me perdão, eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem. Oh, até morrer, eu a vou proclamar.
aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele me dar uma paz